Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Olha o que diz a palavra do Eterno Santo Deus. Diz assim, ó: glórias ao Deus Todo-Poderoso. Diz assim, ó: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Somente aqui no nome de Jesus, pode se assentar, coloca no teu colo e aplauda bem forte a palavra do Santo Deus. Amém? Amém? Meus amados, eu quero que você olhe para esse irmão do lado direito, dá um sorrisinho para ele e fala assim com ele: meu irmão, não me atrapalha hoje não. Olha para o irmão do lado esquerdo e fala assim: meu irmão, vamos glorificar junto. Amém? Glória a Deus. Então presta essa mensagem, porque há muita revelação profética nesse texto. Eu quero compartilhar com vocês. Então eu quero que você não perca nada, para você sair daqui cheio do poder, cheio do Espírito, cheio do conhecimento, regozijando na graça e entendendo o que Deus preparou para nós nessa noite, no nome de Jesus. O capítulo 37 de Ezequiel, ele é incrível, porque nós sabemos que Ezequiel, ele é um profeta que na verdade era para ser sacerdote, porque ele vinha de uma linhagem sacerdotal. O seu pai era sacerdote, mas Deus o chamou para ser profeta. Sabe o que eu estou dando com isso, querido? Não é porque, querido, talvez ele vier no momento e pensou: eu vou ser que ele foi. Não, ele foi o que Deus quis que ele fosse. Ou seja, querido, tem hora que talvez você pense: eu vou ser um advogado. E Deus fala assim: não, você não vai ser um advogado, você vai ser um profeta. Mas depois vai dizer assim: eu vou ser um contador. Deus vai dizer: não, você não vai ser um contador, você vai ser um advogado. Você está entendendo, querido? Por que isso? Porque ainda que nós possamos ter o livre-arbítrio e o poder de decisão, no final, o que define é a boa vontade de Deus. O que define é a poderosa mão do Senhor. O que define é o Deus que está no controle de tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que me chama a atenção? É que no capítulo 37, no versículo 1, Ezequiel vai dizer: e a mão do Senhor estava sobre mim. E quando eu li isso me chamou a atenção. Porque eu falei assim: Senhor, a tua mão está sobre o profeta, tudo certo, isso é normal. Mas aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a me dedicar um pouco mais à leitura. E sabe que eu percebi? Que isso era uma prática de
Poderoso e fala assim: está entendendo? Deus vai agir na minha vida de um jeito, na sua de outro jeito, mas nós continuamos servindo o mesmo Deus. Você está entendendo? Não é porque Deus age diferente que Deus mudou, não. É a multiforma e sabedoria de Deus. É um jeito diversificado de Deus trabalhar. Sabe por quê? Deus não quer robozinho. Ei, Deus não gera crente por atacado, não, querido. Ei, todo mundo marcha assim. Todo mundo glorifica assim. Ah, querido. Ei, servir a Deus não é um passinho decorado, não, querido. Servir a Deus não é um passinho de sertanejo, de dance, de TikTok, não, querido. Servir a Deus, querido, é se permitir ser conduzido pelo Espírito. Servir a Deus é se permitir, querido, ser influenciado, ser envolvido e viver, querido, a experiência que Deus tem para você. E o que o Senhor quer dizer para você nessa noite é: se prepara, porque debaixo da minha multiforme sabedoria eu vou te dar experiência, eu vou agir na tua vida, eu vou te surpreender e você vai ter experiências novas comigo, diz o poderoso. Se você quer isso, aplauda bem forte. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou para um vale. Quando eu vi ali vale, me chamou a atenção. Falei: Deus, tem um mistério ali. Eu sei que tem, não é possível. E aí eu comecei a ver e comecei a pensar: por quê? Porque a Bíblia fala sobre vale. Salmo 23, o vale da sombra da morte. Não é assim? A Bíblia diz lá, em 1 Samuel, capítulo 17, que o povo estava no vale de Elá, no dia da guerra lá de Golias e Davi. A Bíblia fala muito sobre vale. Só que o que me chamou a atenção, é que quando eu vou no vale, do Salmo 23, a palavra lá, é Aimek. Aimek quer dizer que um lugar um despinideiro, um lugar fundo, um lugar baixo no nome de Jesus. Quando fala do vale de Elá, fala de um lugar que não é descompensado. Só que quando fala do vale de ossos secos, de Ezequiel, fala de uma planície plana, fala de um lugar plano. É um vale diferente. Mas sabe o que me chamou a atenção, querido? É que eu te dei uma revelação e você não pegou, vai pegar agora. É que quando a Bíblia diz, querido, que o Senhor amou o seu mesmo sobre Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 2, Deus levou ele por um vale. Sabe o que vale que foi? O vale, querido, de Biquiá. Biquiá quer dizer vale, planície plana. E quando fala que a mão de Deus vem de novo e leva ele para um vale, ele vai, sabe o que vale? Para Biquiá novamente. O vale plano. Quer dizer com isso, mesmo? Quer dizer que Deus tinha um modo de falar e agir com Ezequiel no mesmo vale, na mesma planície, no mesmo lugar. Por que, quando o Senhor leva ele para o vale, no capítulo 3, é uma exortação, é justiça. Mas quando o Senhor agora traz ele para esse vale, do vale ao seco, é para restauração, é para um tempo novo. Talvez você, já passou por algum lugar, por algum vale, e você falou: ali houve justiça, ou injustiça, ali teve cobrança, ali teve um momento diferente. O Senhor fala: vou te levar para o mesmo vale, mas nesse vale eu vou agir diferente. Nesse vale vai ter mudança, nesse vale vai ter uma movimentação dos céus diferenciada para a tua vida. Assim diz o Todo-Poderoso. Se você quer, recebe. Aplauda bem forte, Jesus. Pregar, aleluia. Chupar house e assobiar fica difícil. Eita Deus, aleluia. Não é? Chupar house e assobiar fica difícil. Aleluia. Bater um pelo encarrado no gol fica difícil, fica complicado. E aí o que acontece, querido? A mão do Senhor veio sobre ele e levou ele para um vale. Só que ali, quando ele chega no vale, ele começa a olhar e ele vê muitos ossos. Aleluia, Pai, glória. E os ossos estavam sequíssimos. Então ele começa a olhar no meio do vale, começa a ver um monte de osso. Eu imagino uma cena horrível. Aleluia. Eu imagino uma cena constrangedora. Eu imagino uma cena que ele foi assim: que isso, Deus? Eu vou morrer? É bom, mas você está num lugar cheio de osso.
Você fala, eu acho que Deus dizendo para mim que acabou, é o fim. Já era. Eu vou morrer também. Eu sou o próximo osso aqui, ó. Tem tanto osso aqui, eu sou o próximo osso aqui no meio do episódio. Só que Ezequiel tinha um detalhe. Ele era profeta. Bispo, não peguei, ele vai pegar agora. Tem hora que você está sendo no vale de ossos e está se comparando com ossos. Eu falei, você não é osso, você é profeta. Porque você olhou para osso, porque está se comparando com osso, porque está cheirando osso, porque está se identificando com osso. Ei, se você tem ofício, ei, se eu te chamei como profeta, a labra chora, come a sébia. Mas tem crente que olha para osso, admira osso, se identifica com osso. Não, querido, não é porque você, a canoia cega, não é porque você está passando por uma situação, que aquela situação te define, que aquela situação é quem você é em Deus, que aquela situação é a confirmação do propósito, do chamado e da obra de Deus na tua vida. O vale pode ser de ossos secos, mas vale de osso seco não é lugar de profeta, não é lugar de servo, não é lugar de adorador. Ou seja, Deus te coloca no vale, ei, te coloca numa situação difícil, complicada, visualmente constrangedora, mas diga você, ei, só se posiciona nessa situação ruim que eu vou usar a tua vida e vou te arrancar desse contexto. Assim diz o poderoso. Se você recebe, aplauda bem forte, Jesus. Você está entendendo? O profeta está no vale de ossos secos, olhando para o vale, pensando no vale, também identificando o vale. A Bíblia não diz quantos segundos, minutos ou horas ele ficou no vale até que Deus falasse com ele. A Bíblia não dá essa informação. Só diz que ele estava no meio do vale, estava cheio de ossos, eram muitos ossos, e eram ossos sequíssimos. Aleluia, Pai, glória a Deus. Se eram secos, quer dizer que estava lá há muito tempo. Eita Deus, aleluia. Estava lá há muito tempo. Então ele comeu. Então você veja, Ezequiel ficou tanto tempo no vale que ele conseguiu pegar essa informação. Ele viu que eram ossos sequíssimos. Ele viu que eram muitos ossos. Ou seja, ele ficou um tempo ali. Glória a Deus. Um tempo de admirar, um tempo de identificar, um tempo de observar. Aleluia. Olha para esse mundo lá e diga assim, ei, irmão, nesse vale que você está passando, não importa o tempo, o que importa é você estar com Deus. Não importa o tempo que você vai passar ou ficar no vale, o importante é você continuar com Deus. O vale pode demorar, o vale pode se estender, o período pode ser talvez um pouco maior do que você queria, mas o importante é você continuar com Deus. Bispo, como assim? A Bíblia diz que o Senhor fala com ele. No meio do vale, Deus fala com Ezequiel. Deus ainda fala com você no meio do vale. Deus ainda fala com você no meio da prova. Deus ainda fala com você no meio da luta. Deus ainda fala com você no meio da provação. Eu tive um sonho, mas não tem como, é Deus falando. Eu tive uma visão, é Deus falando. Eu ouvi a voz do Espírito. Eu acho que não é Deus, é Deus falando. Eu abri a Bíblia. Ei, eu fui ler a palavra e eu senti Deus falando comigo. É Deus falando. Ei, não importa o período, o momento, a situação que você está enfrentando, Deus continua falando com você, servo e serva do Altíssimo. O vale, ei, o vale de ossos secos não quebra relacionamento de crente com Deus. Você está entendendo? O vale não é rompimento de relacionamento com Deus. O vale não é quebra de aliança. O vale, querido, não é punição de Deus. Ei, me desculpa, vou falar agora, querido. Ei, me dá uma raiva desses crentes, irmão. Ei, que está passando por vale e ele fala, é Deus pesando a mão, é Deus cobrando, não é, querido. É Deus, vamos dizer assim, olha bem, identificou? Esse não é o teu futuro, então abre a tua boca, profeta, começa a profetizar. Ei, tá vendo o osso? Identificou o osso, enxergou o osso. Ei, se não quer ser osso, abre a boca, abre a chébia,
Nada no meio do osso. Ele não osso, ele fala. Entendi, Deus. Começa a chorar. No meio do vale de ossos secos. Em vez de abrir a boca, glorificar o Senhor, clamar ao Senhor, ele começa a murmurar ao Senhor, ele começa a reclamar ao Senhor, ele começa a blasfemar ao Senhor. Profeta não blasfema, profeta profetiza. Servo de Deus não reclama, servo de Deus glorifica. Está entendendo a diferença? Mas bispo, eu não estou entendendo. Bem-vindo à palavra de Deus, bem-vindo ao Evangelho, bem-vindo ao reino de Deus, querido. Ei, Deus não é obrigado a te falar tudo, te mostrar tudo, te anunciar tudo, querido. Aleluia, Pai, glória a Deus. Santo é o teu nome. Para com isso. Tem coisa que se Deus fala com você, você não está ocupado emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente para entender. Aí Deus vai te falar, vai bugar tua mente, vai ficar pirado, doidão, maluquete da vida. É por isso que tem coisa que Deus não fala. Deus fala assim, eu não vou falar. Ele vai viver. Eu não vou falar, porque querido, se Deus te fala antecipadamente, não é experiência. Bispo, não entendi, tu vai entender agora. A experiência não é o que é te anunciado, a experiência é o que é vivido. Aleluia. Se é anunciado uma experiência, querido, você não está experimentando, você está sendo conduzido. Você está entendendo? Deus diz assim, eu não quero te conduzir, eu quero que você experimente. Eu quero que você seja conduzido pela experiência, não conduzido pela prévia informação. Tem pessoa que ela quer a prévia informação de tudo, e Deus fala, nem tudo eu vou te falar, porque eu quero ver você se movimentar, eu quero ver você agir, eu quero ver você se posicionar, eu quero ver você passar pelo vale, cheio de fé, cheio de ousadia, cheio da graça, acreditando no meu poder. Sabe por quê, querido? É muito fácil Deus te falar tudo. Querido, sabe o que é isso? Isso aí, querido, é roubar no jogo. É ter um manualzinho. Sabe o que você quer? Um manual de instrução da sua vida inteira. Aleluia, Pai, glória a Deus. Só que no manual da vida tem páginas que Deus arrancou. No manual da vida tem páginas que estão em branco, porque Deus só fala para você, vai depender de você agora. Aleluia. A sua posição, a tua atitude, a tua condução comigo. Sabe por quê? Se Deus está tudo prontinho, o manual de instrução na vida, se acontece tudo que der de errado, sabe o que você vai culpar? Deus. Ai, mas Deus falou, olha isso. Mas Deus disse, olha isso. Olha, mas Senhor, não foi isso que tu me disseste? É forte. Mas aí vem a palavra do Senhor para Ezequiel. E a palavra de Deus para Ezequiel no meio do vale é uma pergunta. A primeira frase de Deus para Ezequiel no meio do vale é uma pergunta. E a pergunta é: podem viver esses ossos? Agora me diga, por que Deus fez essa pergunta para Ezequiel? Por que Deus pergunta para Ezequiel se aqueles ossos poderiam viver? Eu te respondo. Porque Ezequiel está olhando para o osso, admirando o osso, cheirando o osso, abraçando o osso, se identificando com o osso. Você está entendendo, querido? Aí hoje o Senhor pergunta a você: pode a sua situação de vida hoje ser mudada? Pode o quadro da tua história ser mudado? Pode a tua saúde ser restaurada? Pode o teu ministério ser avivado? Ei, posso eu, o Senhor,
terra da Mantoro. Eu só queria mencionar o vale, não sei do vale até agora. Aleluia. Eu só ia tocar no vale e curtir pra cima, não sei do vale até agora. E glória a Deus por isso. Pode esses ossos viver, Ezequiel? Olha a resposta do profeta. Você que sabe. As versões mais antigas, tu sabes. Tu sabes. Na NVI, você que diz, você que sabe. Ele foi esperto. Ele foi inteligente. É tipo assim, se o senhor quiser, o senhor que sabe das coisas. O senhor que sabe. Se o senhor quiser. Aí o senhor fala para ele, profetiza. Meu Deus, aleluia, Pai. Profetiza sobre esses ossos. Aleluia, Pai. Escuta. Não é profetiza para o osso. É profetiza sobre o osso. Porque você está profetizando para osso, você profetiza sobre o osso. Aleluia. Bispo, não entendi ainda. Profetizar para osso é assim, vai osso, levanta osso, caminha osso. Muda osso, eu falo assim, não, querido, não é um osso, é sobre o osso. O osso é só uma estrutura. Sobre o osso é o que Deus vai fazer através da estrutura do osso. Oh, glória! Você está entendendo? O osso da tua vida, o problema da tua vida é só a estrutura que tu vai mudar. Então para de profetizar sobre o osso e começa a profetizar sobre o osso, sobre a situação, sobre o momento. Ei, para de identificar o osso e ficar falando com o osso. O seu negócio não é com o osso, o seu negócio é com Deus. Glória, Pai. Profetiza sobre esses ossos. Eu imagino uma vez assim, profetizar o quê? Falar o quê? Eu vou para ele, profetiza para que haja nervos, emoções, tendões, carne, pele e espírito. Aleluia. Profetiza, diga, declara, proclama, anuncia. E naquela hora, o profeta, ele foi confrontado, e glória a Deus, porque eu louvo a Deus pelos profetas, servos de Deus, que quando são confrontados, se levantam em Deus. Tem servo que ele é confrontado, e vem de se levantar, ele cai de vez. Ele é confrontado, e vem de ele marchar, ele recua. O confronto não é para te parar, o confronto é para gerar ousadia em você, no nome de Jesus. Aleluia, Pai. Porque o reino dos céus é tomar a força e a violência. Se não fosse assim, o Senhor disse para o Josué: esforça-te e tenha ânimo. Esforce, irmão. Tenha força, tenha ânimo. O confronto fez o profeta se levantar. É para profetizar. Então eu vou profetizar. É para declarar, eu vou declarar. É para dizer a palavra, eu vou dizer. E a Bíblia diz que ele vai lá e profetiza conforme o Senhor orientou. E a Bíblia diz que ele começa a profetizar. Ele ouve um barulho, um estrondar, um barulho alto. Um barulho muito alto. E começa a juntar osso com osso. Aleluia, Pai, glória a Deus. E olha essa informação que linda. Os ossos não estavam só secos, estavam espalhados. Ou seja, não eram esqueletos formados, eram ossos espalhados, eram situações espalhadas. Por quê? Quando ele profetizou e o barulho aconteceu, começou a juntar osso com quanta coisa na tua vida está espalhada, separada, é para cá, é para lá. O Senhor vai responder: eu vou começar a organizar a tua vida a partir de hoje, eu vou começar a juntar, eu vou começar a organizar, eu vou começar a mover. Ei, não pode ficar espalhado, não pode ficar separado. A lava chora,
Então veio o nervo. Então veio carne. Aleluia, Pai. E então veio. Santo é o teu nome. Só que a Bíblia diz que eles eram como mortos. Não tinha vida. Sabe o que eu lembro lembrando isso? Eu lembro de uma passagem muito linda de Gênesis capítulo 2, versículo 7. E Deus formou o homem do pó da terra. Quando Deus forma o homem do pó da terra, o que o homem é? Nada, um boneco. Aleluia, Pai. Ezequiel está tendo uma visão agora de bonecos. Santo é o teu nome. Coisas sem vida. Coisas que estão organizadas. Coisas que aparentemente estão resolvidas. Meu Deus. Aleluia. Mas ainda estão mortas. Aleluia. Deus não quer aparência. Meu Jesus. Deus não quer fingimento. Glória, Pai. Não finja ser um crente que você não é. Não finja ser um profeta que você não é. Ei, não finja viver a vida que você não está vivendo. Ei, que não adianta. Deus não quer bonecos. Deus não quer crente boneco. Como assim isso? Ei, tem posição de crente, cara de crente. Ei, que quem olha acha que é crente, mas não tem vida de crente no nome de Jesus. Meu Deus. Deus não quer crente boneco. Você está entendendo? Parece que o crente tem posição de crente, se veste como crente, mas não tem vida de crente. Não tem vida de servo. Não tem vida de adoradora. Não tem vida com Deus. Adaraia sébia. Arabanchorobocomondekea sébia. Ou seja, o exército está lá, mas não tem vida. Eu imagino que ela olhando e pensando assim: algo deu de errado. Será que eu errei alguma palavra? Será que eu pronunciei algum termo errado aqui? Aleluia. Porque Deus me disse: vai ter tendões, carne, pele e espírito. Tem tendão, tem carne, tem pele. Mas não tem espírito, não tem vida. Aleluia. Acho que eu errei alguma palavrinha, alguma curva aí. Eu falei talvez sem fé no finalzinho, não sei. Vai ter hora no meio do processo, irmão, no vale. Aleluia. E você vai se questionar como homem e mulher de Deus. Vai ter um mês no meio do processo do vale que você vai se olhar e dizer assim: no que eu estou errando? O que eu deixei de fazer? Por que não concretizou a boa obra ainda? Por que não tem vida ainda? Por que não está acontecendo ainda? Por que eu não estou experimentando ainda? Ei, por que a coisa não está como Deus falou para mim que ia estar? Aí o Senhor diz para você o que ele falou para Ezequiel: ei, filho do homem, profetiza de novo. É forte. Sabe o que Deus está dizendo para Ezequiel? Agora é a próxima fase do processo. Agora é a próxima etapa do processo. Agora é um novo momento, Ezequiel. Ei, onde você vai experimentar o que você não experimentou ainda na minha presença. Agora é a hora, Ezequiel, que você vai viver algo novo comigo, né? Planchoia, caia sébia. E o Senhor abre assim: Ezequiel, agora você vai profetizar ao Espírito. Primeiro ele profetizar o quê? Sobre os ossos. Falar sobre o osso não é falar com o osso. Amém? Falar sobre o osso não é falar com o osso. Mas agora na segunda fase, né, ele vai falar com o Espírito. Não vai falar sobre o Espírito. Você está entendendo a diferença, querido? Ei, o seu negócio é com o Espírito, não é com o osso. O osso você fala sobre. Com o Espírito você fala com ele. Você está entendendo? E ele fala: agora você vai profetizar ao Espírito. Agora tu vai falar comigo. Agora tu vai falar com a vida, com o autor da vida, com o Senhor Todo-Poderoso. Ei, você agora vai invocar, você agora vai chamar, você agora vai ter uma comunicação com o Espírito agora. Ei, e aí o Senhor diz assim: ei, Ezequiel, fala ao Espírito, mas não é qualquer Espírito. Você vai falar ao Espírito assim: vem Espírito
Espírito sobre os 4 ventos. Bispo, que mistério é esse? Calma que eu vou te revelar esse mantra no nome de Deus. Fala o Espírito que ele vem com os 4 ventos. Quando a gente lê os 4 ventos, o que a gente lembra? Norte, sul, leste e oeste. Gênesis 13 e 14 fala sobre norte, sul, leste e oeste. Acabou, beleza? Sobre os 4 ventos. Só que quando a gente vai em Isaías 11 e 12, fala sobre os 4 cantos. Quando a gente vai agora em Ezequiel 37 e 9, fala sobre os 4 ventos. Mas olha que interessante. Em Ezequiel, o número 4, ele tem um movimento simbólico e profético extraordinário. Porque no capítulo 1 de Ezequiel, o número 4 aparece 12 vezes. Em todo o livro de Ezequiel, o número 4 aparece mais de 40 vezes. E no número que em Ezequiel, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que em Ezequiel ele viu 4 seres viventes, com 4 faces, com 4 asas eles voavam. Você está entendendo, querido? Ei, e sabe o que é mais tremendo? É que durante a pregação, o Senhor, querido, ele falou logo para Ezequiel, ele falou: Ezequiel, ei, profetiza para que haja tendões, carne, pele e espírito. Há uma quadruplicidade, ei, de ações que vão ter sobre os ossos do nome de Cristo. Bispo, mas o que quer dizer esse número 4? Que quer dizer os 4 ventos, os 4 cantos, as 4 direções do vento, os 4 semiviventes, as 4 asas, as 4 fases. Ei, querido, essas 4 ventos, 4 fases, querido, 4 cantos, fala da onisciência de Deus, da perfeição de Deus, da plenitude de Deus. Ou seja, quando ele fala, clame ao vento, aos 4 ventos, ele diz assim: ei, clame ao Deus que tudo vê, tudo pode, tudo sabe, tudo conhece, o Deus que está em todos os lugares. Ou seja, clame a perfeição de Deus, clame a minha perfeição, Ezequiel, chame o meu Espírito perfeito, completo, que tem origem em mim, a vida que tem origem em mim, Ezequiel, e veja o que eu vou fazer sobre esses ossos. Glória a Deus, Pai, aleluia. Ou agora sobre esses bonecos. Profetiza, Ezequiel. Aleluia, Pai, glória. Invoca dos 4 ventos agora o Espírito. Mas sabe o que é tremendo? É que quando nós começamos o seminário vento, eu falei que vento no hebraico é ruach. Aleluia. Ruach no hebraico quer dizer vento. Aleluia. Só que ruach no hebraico também significa sopro. Só que ruach no hebraico também simboliza Espírito, ou o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então olha aqui o que Deus falou para Ezequiel: clame aos 4 ruachs para que venha o ruach. Você está entendendo? Clama aos 4 ruachs para que venha o ruach. Clama aos 4 ventos para que venha o meu Espírito. Você está entendendo? Ei, a lábia chora e declara sébia. Ei, e Ezequiel então, ele profetiza, ele declara, ele chama, ele invoca. E isso acontece, ei, a Bíblia diz que veio o Espírito. E o Espírito, ei, ele entrou sobre os bonecos. E agora o que era boneco, agora tem vida. Sabe o que eu lembro? Gênesis 2:7. E Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. E o homem se tornou o quê? Alma vivente. Agora, menino, ei, vem o ruach. Ei, o ruach agora, ele vem sobre aqueles bonecos. E agora, ei, aquilo que era osso, agora se levanta o quê? Como um grande exército, diz a palavra do Senhor. Creia com isso mesmo. Quando você aprender a clamar o Espírito, não sobre o Espírito, clamar ao Espírito, ele vai vir na plenitude perfeita, completa, na onisciência de Deus sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre tudo que é teu, querido. Ei, e ele vai adentrar, e o que estava morto vai ter vida, o que estava parado vai se movimentar, o que não andava vai começar a andar. Ei, o que estava estacionado vai começar a acelerar, ou seja, vai começar a acontecer o que Deus prometeu. O que é isso? Tendões, carne, pele
exército. Sabe o que é lindo nessa passagem? E que eu não mencionei até agora? É que o povo de Israel estava cativo na Babilônia 70 anos. E os ossos secos simbolizavam essa nação Israel nesse cativeiro de 70 anos. E agora o Senhor, que falou em Ezequiel 3, que era Deus que justificou com justiça e colocou o povo cativo, agora Ezequiel 37 está dizendo assim, ó: eu vou levantar o exército, eu vou levantar o meu povo, eu vou tirar o meu povo desse cativeiro, eu vou mudar a história deles. Ou seja, Ezequiel 37 é uma palavra de restauração. Aleluia, Pai. O que Deus hoje está liberando sobre a igreja, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre tudo que é teu, é um tempo de restauração. Deus vai começar a restaurar a ousadia, a vida, o ânimo, a alegria, a fé, os dons, os talentos. Deus vai começar a restaurar através do quê? Através do Espírito dele. Aleluia, Pai, glória a Deus. Olha para esse irmão do teu lado e diga assim: aprendeu? Não, vamos aí. Aprendeu? O seu negócio não é com o osso, é com o Espírito Santo. Você está entendendo? Para de olhar para o osso, cheirar o osso, abraçar o osso. Começa a olhar para o Espírito, abraçar o Espírito, cheirar o Espírito, desejar o Espírito, invocar o Espírito.